A neurociência por trás dos hábitos é um campo de estudo que busca compreender como os hábitos são formados, mantidos e modificados no cérebro humano. Através de pesquisas e experimentos, os neurocientistas têm descoberto que os hábitos são padrões de comportamento que se tornam automáticos e inconscientes com a repetição. O processo de formação de um hábito envolve a criação de conexões neurais no cérebro. Quando uma pessoa realiza uma ação repetidamente, ocorre uma ativação neuronal que fortalece as conexões entre os neurônios envolvidos nesse comportamento. Com o tempo, essas conexões se tornam mais fortes e eficientes, o que leva à automação do comportamento. O centro do cérebro responsável pela formação de hábitos é o corpo estriado, que inclui uma região chamada núcleo estriado. Essa área é fundamental para o aprendizado e a memória de procedimentos, desempenhando um papel importante na consolidação dos hábitos. O núcleo estriado recebe informações de outras partes do cérebro, como o córtex pré-frontal, que está envolvido no planejamento e na tomada de decisões. Uma vez que o hábito está formado, ele é acionado por uma sugestão ou um estímulo específico, conhecido como gatilho. Esse gatilho ativa o circuito neural associado ao hábito e desencadeia a execução automática de um comportamento. Após a execução, o cérebro recebe uma recompensa, o que fortalece ainda mais as conexões neurais relacionadas ao hábito. A modificação de hábitos também envolve processos neurobiológicos. Quando uma pessoa deseja modificar um hábito, é necessário interromper o circuito neural estabelecido e substituí-lo por um novo. Isso requer conscientização, esforço e repetição consciente do novo comportamento, para que novas conexões neurais sejam formadas e o hábito antigo seja enfraquecido e substituído. Compreender a neurociência por trás dos hábitos é útil para desenvolver estratégias eficazes de mudança de comportamento. Ao compreender os mecanismos cerebrais envolvidos na formação e modificação de hábitos, é possível criar ambientes e rotinas que facilitem a aquisição de novos hábitos desejados e a quebra de hábitos indesejados. Os hábitos desempenham um papel significativo em nossas vidas diárias. Estudos sugerem que cerca de 40% das ações que realizamos ao longo do dia são baseadas em hábitos automáticos. A automatização de hábitos é uma estratégia eficiente do cérebro para economizar energia mental. Imagine se tivéssemos que tomar decisões conscientes sobre cada pequena ação que realizamos ao longo do dia, como escovar os dentes, amarrar os sapatos ou dirigir para o trabalho. Seria uma sobrecarga cognitiva enorme. Portanto, os hábitos automáticos nos permitem realizar essas ações de forma eficiente e sem gastar uma quantidade excessiva de energia mental. Durante muito tempo, acreditava-se que necessitávamos 21 dias para criar um novo hábito. Porém, estudos mais recentes sugerem que o tempo necessário para criar um novo hábito pode variar consideravelmente de pessoa para pessoa e pode levar em média de 2 a 8 meses. No entanto, é importante notar que a formação de um hábito não é apenas uma questão de tempo, mas também de consistência e repetição. A frequência com que você pratica o comportamento desejado e a consistência ao longo do tempo desempenham um papel crucial na formação de um hábito. Em resumo, os hábitos são inicialmente criados conscientemente por meio do aprendizado e da repetição. Com o tempo e a prática consistente, esses comportamentos se tornam automáticos, ou seja,
são executados de forma inconsciente e sem esforço consciente. A formação de um hábito envolve a criação de conexões neurais no cérebro, fortalecendo as vias neurais associadas ao comportamento repetido. Uma vez que o hábito está estabelecido, ele pode ser acionado por gatilhos específicos e executado automaticamente, sem a necessidade de atenção ou a tomada de decisão consciente. Um exemplo clássico de um hábito que a maioria das pessoas aprende e repete diariamente é escovar os dentes. Desde a infância, aprendemos a importância da higiene bucal e somos ensinados a escovar os dentes regularmente. Inicialmente, é um comportamento que realizamos de forma consciente, seguindo as instruções dos nossos pais ou responsáveis. Repetimos o ato de escovar os dentes todas as manhãs, depois das refeições e antes de dormir. Ao longo do tempo, escovar os dentes se torna um hábito automático. Não precisamos mais pensar conscientemente em cada passo do processo. Nossa mente registra a sequência de ações envolvidas na escovação dos dentes e quando nos deparamos com o gatilho de estar no banheiro ou de segurar uma escova de dentes, automaticamente, nosso cérebro inicia o padrão de comportamento, executando a escovação dos dentes sem a necessidade de uma tomada de decisão consciente. Esse hábito se torna tão incorporado em nossas rotinas diárias que muitas vezes o realizamos sem nem mesmo perceber, enquanto pensamos em outras coisas ou realizamos outras tarefas. O que você acha que passaria se durante um período determinado, por exemplo, 12 meses, formássemos conscientemente hábitos mais expansivos, como, por exemplo, o hábito de não fazer exercício por o de fazer uma caminhada 2 vezes por semana, o hábito de comer vendo TV pelo hábito de comer conscientemente, o hábito de dormir vendo o telefone pelo hábito de respirar conscientemente ou fazer um repasse do seu dia. Levando em consideração uma média de 66 dias para que um hábito se torne automático, é possível trabalhar na formação de pelo menos 6 novos hábitos ao longo de um ano, levando em consideração que alguns hábitos serão mais fáceis de serem assimilados por nós que outros. Lembra do papel que você guardou, onde anotou todas as coisas que queria mudar? Então, chegou a hora de colocar em prática. Você já definiu o que deseja. Suponhamos que você queira ter melhor saúde. Então você deve criar hábitos para que isso seja sua realidade. Observe as situações, os momentos do dia ou os estímulos atuais que podem estar associados a seus hábitos indesejados. Por exemplo, se você tem o hábito de comer lanches não saudáveis à tarde, observe o que desencadeia esse comportamento, como horário, estresse, tédio, ansiedade e etc. Identificar os gatilhos é importante para entender como um hábito é acionado e executado. Ao reconhecer os gatilhos específicos que desencadeiam um comportamento indesejado ou desejado, podemos ser mais conscientes deles e tomar medidas para modificar ou reforçar esses hábitos conforme necessário. Devemos também identificar gatilhos alternativos que possam estar associados aos hábitos desejados. Por exemplo, para o hábito de se exercitar, você pode associá-lo a colocar uma roupa específica de ginástica, definir horário, alarme, música, uma fotografia, uma paisagem, enfim, qualquer coisa que te estimule a praticar o comportamento desejado. Também podemos criar estratégias, como a criação de lembretes visuais. Inclusive, podemos ocupar frases, desenhos, podemos reservar um espaço na nossa casa só para o treino, criar um ambiente propício onde você se sinta bem, se sinta confortável.
O importante é que você esteja sempre aberto a ajustar suas estratégias conforme necessário. À medida que você avança, pode ser necessário fazer alterações nos gatilhos, horários ou outros aspectos do processo para melhor se adequar às suas necessidades e circunstâncias. Vale lembrar que a mente tende a aceitar e assimilar os hábitos de forma mais efetiva quando são introduzidos de forma gradual. Começar com pequenos passos e aumentar gradualmente a duração ou a intensidade do hábito é uma estratégia eficaz para criar um hábito de forma consistente. Por exemplo, se você quer começar a caminhar, então você pode começar com um período curto de caminhada, como 5 minutos na primeira semana. Assim você abre um espaço e permite que seu cérebro se acostume com a atividade de forma gradual, sem sobrecarregar o sistema ou desencorajar-se, com metas muito desafiadoras desde o início. Conforme você se adapta e se sente confortável com essa prática, você pode ir aumentando gradualmente o tempo da caminhada, para 10 minutos, 15 minutos e assim por diante até atingir o seu tempo desejado ou o seu tempo ideal. O foco deve estar na consistência e repetição do hábito, independentemente da quantidade inicial. Ao repetir a atividade regularmente ao longo do tempo, seu cérebro fortalece as conexões neurais associadas ao hábito de caminhar, tornando-o mais automático e natural. Essa abordagem gradual também ajuda a reduzir a resistência mental que pode surgir ao enfrentar uma mudança significativa ou uma meta muito distante. Ao estabelecer metas pequenas e alcançáveis no início, você cria um senso de sucesso e progresso contínuo, o que aumenta a motivação e a confiança para continuar com o hábito. Eu vou indicar o uso de planificadores de hábitos, que é uma ferramenta visual que permite que você acompanhe e monitore seus hábitos diários, estabelecendo metas e registrando seu progresso ao longo do tempo. Você pode colocar nele o que quiser, desde hábitos simples como beber mais água, fazer pausas de descanso, comer uma fruta, ficar tantas horas sem comer doce, arrumar um cômodo da casa, enfim, ele se encaixa a qualquer objetivo, desde o mais simples até o mais complexo. O exercício indicado é criar seu planificador de hábitos. Deixarei como material complementar alguns que eu baixei na internet para imprimir, mas você pode criar o seu com carimbo, com régua, canetinha, pode usar uma agenda, usar bloco de nota, um caderno, um quadro negro, pode fazer um cartaz, um mural de conquistas, enfim, você define o que mais lhe motiva. Porém, o ideal é que seja físico, não eletrônico.